Grande Fernando Urrich. Fala, tudo bem? Tudo bom, meu brother? Como é que tu tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pô, tô ficando careca aqui, cara. A entrada é cada vez maior. É isso, cara. Tem solução, tá? Tem solução, né? Você pode sempre comprar, adquirir e resolver o seu problema O adquirindo mercado tá cabelos. aí para isso. O mercado resolve todos os problemas, inclusive esse. Querido, muito bom te ver. Há quanto tempo? Saudade de você, né? É Espero verdade, vê-lo né, cara? pessoalmente em breve, né? Faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente dessa pandemia toda, essa loucura, e não conseguimos nos ver. E coincidentemente agora eu estava chegando em casa e a Heloísa estava vendo o seu vídeo sobre o reset financeiro. A Heloísa, minha esposa, estava vendo seu Pois vídeo. é, esse assunto aí tem muito pano para manga. A gente está vendo cada vez mais, né, aí o FMI falando sobre isso, o Fórum Econômico Mundial, e tem muito alarmismo, assim, mas por trás também tem um pouco dessa agenda que a gente chama globalista, esquerdista, de mais controle social, de políticas que eles dizem que são mais justas, mas que vão nos custar muito mais caro e vai tolir a nossa liberdade e com resultado, na minha opinião, desastroso. Mas esse realmente é o tema do momento, aí, o Great Reset. Dá uma explicação. Eu até perguntei para ela, né? Eu não tinha chegado a ver, eu perguntei para ela, ela falou: não, vai ser o segundo reset, né? Eu disse: o primeiro foi Bretton Woods. Ela disse: foi Bretton Woods, né? Lembrando, era o padrão ouro, né, Wood? Depois a gente foi para um padrão fiduciário, uma coisa meio muito solta, né? De confiança. Muita gente assim: o Bitcoin não tem lastro, né? Eu sempre rio na hora que alguém fala isso para mim, né? O Bitcoin não tem lastro e o real e o dólar tem lastro em que mesmo? Né, qual é a base disso? E ela falou que o terceiro segundo reset, ele vai ser relacionado, ele tem um, digamos, um escopo maior do que só a economia. Explica um pouco mais aí para a Pois é, turma o acho que que é isso. isso é o que está um pouco na pauta aí do Fórum Econômico Mundial, é que isso está em aberto, porque ninguém sabe, não tem nada concreto ainda sobre o que eles estão querendo promulgar de lei, por exemplo. Porque o que eles falam? O Fórum Econômico Mundial, que é uma economia mais verde, pois significa energias renováveis a qual custo? Eles querem uma economia mais justa. Tá, o que significa? Aí querem o que eles chamam que é reformular o capitalismo para o que eles denominam de stakeholder capitalism. Então, o capitalismo de stakeholders, que não considere apenas os acionistas, mas também a comunidade, questões sociais, questões de inclusão, talvez, sei lá, de gênero, de não sei. Aí começa a ficar um pouco vago, mas é difícil saber onde isso vai acabar culminando, mas eles estão defendendo bastante, e cada vez mais abertamente até, sabe? No último, eu recebi essa semana um vídeo do Fórum Econômico Mundial, onde eles estão dizendo que, olha, sim, no século passado, o livre mercado ajudou a reduzir pobreza e melhorou a vida de muitas pessoas, mas isso é o século passado. Agora a gente tem que rever o livre mercado, que não é bem isso, tem gente ficando para trás e que o livre mercado precisa ser revisto. Então, assim, é mais socialismo e menos livre mercado, Ou menos seja, indivíduo. precisa ser revisto nos padrões dele, no controles deles, da forma que eles quiserem, né? Porque a grande graça do Exatamente. livre mercado é a livre associação de pessoas sem relação estreita, né? Você não precisa ser amigo de ninguém para negociar. Essa é uma das grandes graças do mercado, né, hoje? Não tem um fio quando o pessoal diz assim, não, quem controla o mercado. Isso é exatamente o contrário do que funciona no mercado. É exatamente a Exato. interação de milhões de pessoas que não sabem nem quem são, que vai dar isso. Eu acho que o eu lápis, né, aquela metáfora do Lawrence Reed, é muito genial, que o Friedman também explicou, é muito genial porque ela demonstra claramente o quão complexo é fazer um lápis. Imagine fazer um bem de capital, né, máquinas e tudo para É, funcionar. até falando em Friedman, comecei a assistir aquele documentário dele da PBS que eu nunca tinha Free assistido, to choose. o Free to Choose, Livre para Escolher, que é um documentário de 10 episódios, cada episódio tem quase uma hora de duração, e é muito bacana porque eu estou terminando o primeiro episódio, tem tanta coisa para fazer que eu não consigo dar conta. Mas enfim, ele fala nesse episódio, né, como ele dá o exemplo justamente do lápis, né? E o que é engraçado é que agora
esses preceitos defendidos pelo Friedman, em que ele tem total razão, foi a liberdade de mercado, a liberdade econômica que fez com que uma ilha como Hong Kong, que não tinha porcaria nenhuma, conseguisse alcançar o posto dos maiores índices de desenvolvimento humano, de padrão de vida, de PIB per capita, enfim. E isso tudo começa a ser questionado como não mais sendo verdade, e agora não funciona mais. E aí a elite, que é representada pelo Fórum Econômico Mundial, eles estão aproveitando o momento de crise econômica, de pandemia, de medo das pessoas, para levar adiante uma agenda que em tempos normais talvez fosse ignorada. Rejeitada, né? Fosse exatamente, que agora é bem naquele estilo do Rahm Emanuel, que foi o secretário de Estado do Barack Obama, quando ele falava, olha, a gente não pode desperdiçar uma crise, a gente tem que aproveitar uma crise porque é nesse momento que a gente consegue passar leis e conseguir implementar políticas que em tempos normais a população não aceitaria. E para mim é exatamente isso que eles estão fazendo. Por enquanto está muito na questão mais abstrata, palavras bonitas, economia verde, mais justa. Pô, quem é que não quer uma economia mais verde? Quem é que não quer uma economia mais justa? Agora vamos falar de concreto. O que vocês querem colocar aí na mesa? Vamos falar pra gente. Isso É engraçado. não foi falado. Tem um personagem do Game of Thrones, né, do Crônica de Gelo e Fogo, que ele fala que a crise é o escada, né? A oportunidade de crise são escada, porque o caos é o escada, né? Que ele vai dizer que quando você está no caos, tudo pode. É engraçado que essa fala do secretário americano, do Obama, não repercutiu, porque o Salles disse a mesma coisa, né? E repercutiu absurdamente mal. O Salles disse uma coisa semelhante na reunião lá com os ministros, e isso repercutiu super mal, né? Porque isso só repercute quando interessa a turma, né? Porque o Salles disse, vamos aproveitar agora para diminuir regulação, abrir mercado, fazer isso aí, foi o que o Salles falou naquela reunião, e o secretário disse o contrário na reunião americana, lá bom, aqui ruim, né? É engraçado essa pegada. Isso, a gente vê bastante disso, né? A gente está vendo muito esse duplo padrão, né? Especialmente na imprensa, ele está escancarado, né? A gente viu recentemente sobre os protestos aí a questão do isolamento social, distanciamento social. Aí você vê a notícia, protesto do Trump, manifestação do Trump, comício do Trump, vai explodir casos de Covid. Aí é o comício do Black Lives Matter, aí não tem problema. Pô, assim, esse duplo padrão está presente o tempo todo, assim, por tudo. É no Brasil, é lá fora. E a imprensa tentando passar uma imagem de uma realidade que não existe, né? Isso é mais... Para mim, 2020, a imagem que retrata 2020 é aquela do repórter da CNN, onde ele está na rua, no fundo está tudo pegando fogo, quebra-pau, quebradeira, e ali embaixo está a notícia assim, estamos aqui num protesto que é largamente pacífico sem nenhum problema. Assim, só que atrás a porrada troando, né? Então realmente uma realidade paralela que eles estão querendo mostrar, né? Aqui em Fortaleza está acontecendo um negócio interessante hoje, né? Aqui no Ceará, né? Porque assim, o setor de entretenimento que ele tinha aberto para 200 pessoas em eventos e baixaram para 100, né? E começaram a colocar culpa no aumento do Covid, não nos comícios, nas carreatas, na maluquice mesmo, no carnaval que a turma tem feito aqui no estado do Ceará. Eles têm colocado a culpa no setor de entretenimento, né? Eles dizem, não, vocês são culpados, por isso nós vamos recuar e diminuir vocês. Como a turma que está no poder aqui está atrás, precisa estar na mídia, precisa estar ali buscando, aí eles não estão fechando, né? Aí o pessoal diz, está tudo controlado. Os casos começaram a subir em Fortaleza. Aí diz, não, está tudo controlado aqui agora, porque como eles estão atrás nas pesquisas, precisam ganhar a eleição, aí não dá para fechar. O receio é que esses filhos de uma égua vão fechar assim que acabar o 15 de novembro, né, que eu acho que é o medo de todos nós que estamos nessa, é que 16 de novembro, se a turma aí que fechou, travou tudo, vai fechar novamente o negócio. E aí a minha pergunta já trazendo um pouco aqui da economia brasileira, né? Porque assim, eu acho que o mercado, como você falou bem, acaba caminhando para o verde, acaba caminhando para a economia mais participativa, da natureza do mercado fazer isso, né? Do livre mercado fazer isso. Mas a nossa recuperação, Urt, ela está sendo em V, a gente começa a caminhar em V. Como é que tu acha que está sendo a recuperação da economia? Porque você vê setores muito aquecidos a nível pré-pandemia, né?
o pessoal foi falando tudo que é letra de recuperação. Eu acho que O hoje Nike, né? O Nike, né? no Nike também, para mim a letra que melhor retrata a recuperação é o K, porque para alguns setores a recuperação é muito forte, mas para outros não tem recuperação, continua em depressão. Olha o setor de serviços, o setor de turismo, E hotéis. entretenimento, né? Entretenimento é depressão, não tem mais entretenimento. Então, realmente o pessoal está tendo que se reinventar, mas algumas atividades praticamente não voltaram. Shows, balada, discoteca, então realmente tem muita coisa que está deprimida. Mas, por outro lado, os setores que foram beneficiados pelos pacotes emergenciais, pelo déficit fiscal, como construção civil, como indústria, assim, chama atenção. A indústria, os indicadores de confiança da indústria estão quase na máxima da série histórica. Muito Loucura, acima né? de fevereiro e quase na máxima histórica que foi lá em 2010. Mesma coisa com construção civil, já acima de fevereiro e quase perto das máximas que foi lá em 2010, 11, no último boom imobiliário que nós tivemos no Brasil. E o que explica isso, né? Em boa parte é o dinheiro em circulação. Cara, é crédito, é o déficit fiscal que acabou gerando uma liquidez enorme na economia, junto com os auxílios emergenciais. E tudo isso faz a economia girar, né? O crédito tem um efeito quase que enebriante, porque ele parece fazer mágica. Tá fácil, né? E é fácil, e o crédito é poder de compra na mão das pessoas, e enquanto ele não tem que ser repago, né? Enquanto a dívida não vence, cara, você está consumindo mais, você está comprando mais, está adquirindo bens, está comprando casa, está comprando automóvel, e é o que a gente está vendo agora. O problema é que isso não é um crescimento sustentável, né? O Brasil não está se tornando mais produtivo, não está atraindo poupança externa, pelo contrário, investidores A estrangeiros. poupança interna tá indo para o buraco também, né? O governo tá drenando tudo, né? O governo está com déficit enorme, suga a nossa poupança, então é mais um voo de galinha. Vai acabar no que vem, o 2022? Difícil dizer, mas para mim não é um crescimento sustentável, não é um crescimento com bases sólidas que vão sustentar por mais alguns anos e elevar o Brasil a outro patamar. Infelizmente não dá para dizer isso. Meu irmão, uma das coisas que os empreendedores reclamaram muito é que esse dinheiro não estava chegando na ponta, né? Eles estavam dizendo, tem crédito, os bancos estão aqui represando, que esse é um problema sério do nosso spread bancário, né? Nós temos uma concentração bancária gigantesca, nós temos pouca concorrência, as fintechs ainda não conseguem virar bancos, né? É uma dificuldade enorme delas conseguirem ser banco de depósito. Como é que isso resolveu, né? Minha outra pergunta, né? Essa chegada do dinheiro na ponta, eles conseguiram quebrar esse problema desses auxílios aí dados agora, e obviamente isso parece uma bolha, né? Isso aparenta ser uma bolha, porque se eu não tenho o nível de produtividade aumentando, não tenho gente produzindo mais, a tendência é eu ter um boost daqui a pouco, né? Porque eu aumentei a liquidez do mercado, parece receita de TARSE, né? Eu aumentei receita, baixei os juros na marra, porque os juros são na marra baixados, né? E a gente fala isso há muito tempo, né? É difícil dizer se é uma bolha assim, imobiliária. Acho que para ser uma bolha tem que ser realmente algo mais ainda mais aquecido, com aumentos de preços enormes, assim, muito disseminado, população inteira. Eu não diria que é uma bolha imobiliária ainda, e nem acho que vai acontecer. Mas está tendo um aumento de preço, está tendo uma atividade fora do normal ou fora do esperado para a situação que a gente está vivendo. Acho que esse é um ponto. Sobre o crédito chegar na ponta, hoje uma boa parte do crédito que está chegando é o crédito direcionado, que é aquele que vem por mandato, né, ou por decreto governamental, ou da ajuda, ou o crédito aquele da poupança, o financiamento imobiliário, que é fruto da captação de poupança. Esse é o que está chegando mais. Porque não adianta, né? O banco privado, para aumentar o seu nível de empréstimo e reduzir custo, tudo, ele precisa ter uma
confiança maior na economia, de que é um crescimento sustentável, que vai ser repago o empréstimo. Não é caridade, né? É o dinheiro dele, é o dinheiro do acionista. Ele tem que ter uma confiança Cuidado. maior nesse. Tem que ter um cuidado, tem que ter um racional econômico por trás. Mas quando é banco público, quando é banco de desenvolvimento, aí é política econômica, é política de governo. Aí o racional é político, o racional não é econômico. Racional é eleição, né? No racional eleição, que é o que a gente pode ver mais ainda em 2022. Até esse é o motivo que eu falo aqui da nossa economia, que talvez a gente consiga ver esse nível de crescimento se sustentar por mais tempo, porque o governo vai tentar fazer de tudo para não acabar com esse boom da economia até a eleição presidencial de 2022. Tá no interesse do governo fazer com que isso siga ao máximo, porque não adianta, a economia em frangalhos, menos dinheiro no bolso, inflação em alta, é terrível para qualquer governante se reeleger ou se eleger. A gente conversou muito, né? Você, desde o começo, quando você, a turma do Business toda, né? Do Rock, Hélio Beltrão, vocês têm batido muito forte, né? Vocês do lado econômico, e eu concordo, obviamente, com vocês, que essa Selic, que era um desejo de todos nós, né? Tem os juros mais baixos, ele baixou demais, né? Ele foi além do valor da conta, ou seja, estão baixando os juros para fazer incentivos até a justificativa do Banco Central foi essa, né? Estamos baixando os juros para incentivar a economia e esse não é o mandato do Banco Central, né? Pelo menos o mandato histórico do Banco Central, que para você, para mim, não deveria existir, ele sempre foi relacionado a manter a moeda estável, né? Essa é a principal função do Banco Central. E eles estão usando um argumento que estão baixando os juros além do ideal, exatamente para estimular a política econômica. Mas isso está gerando um problema sério, porque a gente come dólar, né? É um fato, nós comemos dólar. E baixos juros, a moeda, o dólar não fica mais tão interessante ficar no Brasil, e ela vai procurar mercados melhores do que o Brasil. Como é que a gente resolve essa situação? Esse juros já era para ter subido, Uchi? Primeiro, não era nem para ter caído tanto, né? Esse é o ponto. E aí, essa é uma das críticas que eu recebo sempre. Ela pergunta, pô, e agora, o que tem que fazer? Eu vinha falando o que não era para fazer, mas fizeram igual. Então, agora a gente tem que consertar a cagada que foi feita, né? Com perdão da palavra. E a nossa taxa de juros, ela está completamente fora de lugar. Ela hoje só tem gerado efeitos adversos e não gerou mais nenhum benefício. Meu julgamento é que abaixo de uns 3% já não tinha mais nenhum benefício a ser gerado, talvez nem abaixo de 4%. Então o Banco Central ele apostou demais, ele foi tomou muito risco, e o que aconteceu é que não apenas o câmbio se depreciou, como ele ficou muito mais volátil, a curva de juros abriu, então o juro longo hoje está muito maior do que estava no começo do ano, mesmo com a Selic bem mais baixa do que estava no começo do ano. Explica isso, peraí, para um pouquinho, Uchi, assim, tem um monte de leigo aqui, né, que tá ouvindo isso para ti a primeira vez, né? Só para explicar, pessoal, explica o que diabos é a taxa que o Banco Central dá, que ele tabela, né? É sempre bom saber disso. Ou você tabela, isso eu aprendi com o Uchi, ou você tabela juros, ou você tabela câmbio, né? Você não tem muito jeito. Mas o juros está tabelado, mas o juros real lá na frente, que é a curva longa que você está falando, é diferente. Explica essa diferença para as pessoas Claro. Dizerem que ainda que você determine o tabelamento de preço, o mercado vai funcionar, não tem jeito, né? O que o Banco Central determina é a taxa Selic, que é uma taxa de overnight que os bancos se emprestam entre si. E é nesse mercado que o Banco Central atua todo santo dia para manter a Selic no patamar determinado por ele. Então a meta hoje é 2%, a Selic efetiva está em 1,90%. Então ele não consegue cravar os 2% exatamente. Acaba sendo um pouquinho abaixo da meta, às vezes é um pouquinho acima. E é essa taxa de curtíssimo prazo, que é o overnight, taxa de um dia, que o Banco Central controla. Agora, o restante das taxas, o Tesouro Selic, que é o título atrelado à Selic, o Tesouro Pré, que é a LTN, que é o Tesouro Pré-fixado, as NTNB, que são os tesouros atrelados ao IPCA, e as demais taxas de mercado, aí o Banco Central não tem controle. Ele pode influenciar, e sim influencia, mas ele não tem controle absoluto.
E o que aconteceu é que, ao reduzir excessivamente a Selic, ele começou a desarranjar a estrutura de juros da economia. Então, os títulos mais longos do governo começaram a abrir. O que a gente fala que abriu a curva. Então, abriu a boca de jacaré. Então, hoje, o Tesouro de 10 anos está pagando acima de 8%. No começo do ano, estava abaixo de 7%. Então, saiu pela culatra. Aí pode dizer, não, mas é que o fiscal piorou muito. É verdade, também o fiscal piorou, não é apenas a taxa de juros. Mas uma forma que a gente pode ver como a Selic está muito baixa é que o título do governo atrelado à Selic, que é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, o mercado está rejeitando ele à taxa Selic. Como é que a gente vê isso? Como é que isso se manifesta? Ao chamado deságio. Então, o governo vai lá e emite Tesouro Selic, LFT, o mercado começa a negociar no mercado secundário, mas o que está acontecendo é que os investidores estão exigindo um prêmio ou um desconto no valor de face do título para que a taxa efetiva que o título pague seja maior do que a Selic, porque o mercado não está aceitando financiar o governo a taxa Selic. Então, isso é mais uma prova que evidencia que a Selic está fora do lugar. Sim, que o fiscal importa muito, mas a política monetária também importa. Então, é a curva de juros mais alta, Tesouro LFT com deságio, Tesouro Selic com deságio, e o câmbio que está quase em 6 e é das moedas mais voláteis do planeta. Não é apenas depreciado, é volátil. Eu comentei esses dias num vídeo meu no YouTube que o Bitcoin chegou a ser menos volátil do que o real em vários dias nos últimos meses. Boa, é a moeda do país. Nunca imaginava isso, hein? Nunca imaginava isso. Isso tem um problema, pessoal. Isso tem um problema sério, porque, por exemplo, eu e o Urge somos, sei lá, suíços. Queremos investir no Brasil. Sim, mas quanto? Como é? Tipo assim, você tem que ter pelo menos uma banda razoável para você saber que o seu dinheiro vale tanto ou vale tanto para você fazer um business plan, você fazer um plano de negócios. É você chegar e dizer assim, nós vamos investir 1.000 francos suíços, sei lá, 1 milhão de francos suíços. Esse 1 milhão de francos suíços representa o quê? 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões? Qual é a taxa? Qual é o câmbio, né? Porque não é para o câmbio variar tanto. Em moedas estáveis, né, Uti? Uma das características, eu estou lendo esse livro da Tati, esse livro é genial, e uma das coisas que ela repete várias vezes, é um livro esgotado, que eu um dia pretendo lançar na LVM, esse livro, ela fala várias vezes que uma das características de países desenvolvidos é ter moeda forte, né? Claro. É ter uma moeda estável, né? Ter uma moeda que tem uma estabilidade. Para nós é aquela história, né? Para quem só para dar uma visão ideal. É vergonhoso, né? O nosso câmbio se depreciar dessa maneira é algo que deveria nos envergonhar e o governo deveria realmente tomar como lição que isso como atenção, porque é um sintoma grave, mas não. Virou política econômica e chegaram a celebrar isso, só que o tiro saiu pela culatra e o câmbio acabou saindo muito mais do lugar do que eles imaginavam, a ponto da nossa moeda hoje, tirando o Bolívar da Venezuela e o peso argentino, a nossa moeda é a pior moeda do planeta. Tirando economias destruídas, né? Tirando economias ou destruídas ou em viés de destruição, né? Que não é o nosso caso, diretamente. E a gente nem precisa ir tão longe de imaginar um suíço que quer investir no Brasil. Não, são empresas brasileiras que sofrem com isso. O cara que importa e exporta, ele está tomando na cabeça pra caramba, porque ele precisa travar o câmbio na compra da mercadoria e precisa travar o câmbio na venda da mercadoria. Ele não é um especulador de câmbio, ele não está operando o câmbio, ele está com o seu negócio que ele importa a mercadoria, que ele exporta a mercadoria. Ele tem que fazer o hedge, né, velho? E o hedge... Tem que fazer um hedge cambial que é caro, velho. É caro, isso encarece. Quanto mais volátil, mais caro fica, é ineficiente, só traz custo que não agrega nada para a nossa economia. E o governo fica brincando com isso, e o Banco Central diz, não, a gente só vai atuar no câmbio quando for disfuncional. O nosso câmbio está disfuncional há 8 meses, 10 meses. E essa é a situação. Então, realmente, eu reitero isso, que eu respeito e admiro o Paulo Guedes, comungo de muitas das suas ideias, mas nessa política monetária, para mim, assim, pisaram na bola desastrosamente. Só para explicar para quem não sabe que diabos é hedge cambial, que diabos é travar o câmbio. Eu negocio com o Urte, vou comprar aço.
né? Nós somos sócio da empresa, vamos comprar na China aço. Né? O aço está hoje a R$ 5 o dólar. Né? Nós vamos aqui, dolariza aqui, imagina, vamos comprar US$ 1 milhão em aço, tá? Então vão ser R$ 5 milhões em aço. Eu não posso negociar aqui local com moeda estrangeira, então eu tenho que pegar meus 5 milhões, transformar ela em dólar, fazer um contrato de câmbio, transferir para um banco parceiro lá na China, normalmente em 2 bancos, Europa e China, chega na China e isso recebe o valor lá. Para eu garantir que vai ser US$ 5.000 hoje e US$ 5.000 no dia da entrega, eu tenho que fazer um seguro. Esse seguro é o que é chamado de hedge cambial, que é um negócio que é destruição de riqueza, janela quebrada, né? Porque países mais ricos e mais estáveis não precisam desse hedge cambial. E isso aí, né, Urti, quem vai pagar essa conta? Né? Quem paga a conta para variar essa brincadeira? É a sociedade como um todo. É o trabalhador, é o empresário, menos dinheiro no bolso da população. Realmente esse é o resultado lamentável. Só para deixar uma coisa do que é ideal para mim e para o Urti, tá? Eu acho que o Urti concorda comigo. Primeiro é moeda livre, né? Moeda desestatizada. Segundo seria ouro como um lastro cambial. Né? E você ainda defenderia. Um dia a gente estava conversando, você e o Leandro Roque e o Hélio, e vocês defendiam uma ideia de uma cesta de moedas, né? De ter uma cesta de moedas como um lastro para ter algo que controle o governo, né? Uma âncora cambial. Você defende esse posicionamento ainda? Seria uma forma ideal? Estou falando agora, assim, no médio prazo. Seria algo a ser feito? Deixa eu só responder uma pergunta que chegou aqui, porque Vai. é uma provocativa, mas vamos lá, vou responder que eu não vou me eximir de responder a pergunta. Aqui estava, acho que é Joel o nome do usuário, que perguntando que se a gente está comparando a taxa de câmbio em tempos de Covid, né? Na verdade, esse problema do câmbio, ele piorou com Covid, não tem dúvida, mas ele é anterior. E eu venho falando sobre isso há bastante tempo, pelo menos desde novembro de 2019, um ano atrás. E ele saiu do controle. Tem texto do Leandro Roque, chamando o Paulo Guedes de Ciro Guedes. Tem texto do Leandro Roque. E isso em setembro do ano passado, viu? Setembro do ano passado, para dizer assim, os austríacos estão chutando. Tem texto de setembro do ano passado dizendo isso. Exatamente. Então, mas não adianta, essa foi a decisão do governo, agora isso tá dado. Mas a pergunta sua agora sobre qual seria o ideal, primeiro, o mundo ideal é liberdade. Assim, qual é o arranjo melhor? Liberdade. Cada um escolhe que moeda quer usar, cada um escolhe que moeda quer produzir, e a melhor moeda vai prevalecer. E pronto, a liberdade de pactuar contratos em qualquer moeda. Esse seria o arranjo mais benéfico. Curso forçado acaba curso forçado e tudo mais. Tá, uma coisa... Agora, pode continuar. Não, eu ia só agregar aqui a questão do arranjo atual. Se tem como a gente melhorar esse arranjo, tem várias formas de melhorar o arranjo atual. O primeiro deles é que o Brasil, tendo uma moeda própria, ele tinha que ser muito mais conservador em termos de política monetária. E o nosso Banco Central, como eu falei, está tomando risco, importando políticas que não são apropriadas para uma economia emergente, onde não há liberdade de capital completa, onde a moeda não é plenamente conversível. Assim, a gente não pode, simplesmente não pode. Achar que a gente coloca juros em 2% e estimula a economia, não, gera efeitos, consequências não intencionadas muito graves. Então a gente poderia ser muito mais conservador, a gente poderia buscar ter mais estabilidade de câmbio. Isso não significa abdicar de meta de inflação para buscar câmbio, mas sim ter mais cuidado na comunicação, não convocar o mercado para apostar contra o real, que foi o que o Paulo Guedes fez reiteradas vezes. Para mim, uma cagada. Aquela fala foi desastrada, né? Quando chegar em 15, vamos vender a reserva cambial. É quase que diga assim, vamos lá, turma, vamos chegar. Exato. Assim, quando eu falo, o Urrit fala, pessoal, isso é teoria das expectativas, né? Quando eu falo e o Urrit fala, nós somos pessoas que estudam, o Urrit mais do que eu, que estuda, que gosta da coisa, que até trabalha, até ganha dinheiro com isso, né? Se ganha e se perde dinheiro com isso. Mas quando o ator econômico, o pré-econômico fala, isso gera efeitos, né? Porque gera sinalização
Sinalização política, né? Sinalização muito ruim, para o mercado muito ruim. E foi o que ele estava dizendo é que, olha, a gente quer perseguir um câmbio depreciado. Ele sempre dizia, agora mudou o mix, juro mais baixo e câmbio mais alto. Discordo que esse mix é benéfico, mas esse foi o mix escolhido. E exageraram na dose, infelizmente. Porque o que ele queria dizer, né, hoje, não era que, assim, a tendência, pessoal, ele falou mal, né? É um mal desse governo. É um governo que se comunica absurdamente mal em todos os setores, né? É o cara que vai falar um negócio da viagem da empregada. O Paulo Guedes comete umas gafes completamente desnecessárias. E essa é aquela história. Juros mais baixos tende a ter um câmbio mais alto, né? Porque como é uma moeda emergente, nós temos o nosso risco é maior do que países mais ricos e a gente vai ter os juros igual aos Estados Unidos. Por que eu vou ficar no Brasil? Eu vou para os Estados Unidos. Só que ele não pode falar isso, entendeu? Eu posso, o Rich pode, qualquer um pode, mas ele não. Você não é mais palestrante, né? Você não é o professor, você é a autoridade central, é o ministro. É o defensor da moeda, né? Ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional. É isso que se coloca. Uma pergunta hoje aqui, né? Nós temos 3 formas de financiar o governo, né? A primeira é tributos, a segunda é empréstimos e a terceira é inflação. Uma das coisas que o Banco Central, até naquela PEC, na PEC emergencial, no auxílio, na PEC emergencial, na PEC do orçamento de guerra. Na PEC do orçamento de guerra, nós brigamos muito contra aquilo no Partido Novo, nós e o PSOL, né? Engraçado, nós e o PSOL, por motivos diferentes, mas nós brigamos muito contra aquilo que era dar o poder para a autoridade monetária, o Banco Central, não a autoridade monetária, mas para o Banco Central, propriamente dito, né? Comprar títulos no mercado secundário. Cara, isso é uma medida que os Estados Unidos faz que tem muito risco, né? Isso é uma medida absurda para um país emergente. Isso não tende a dar problema, não, né? Não vai dar, não tende a dar um estrago grande, ainda maior na nossa moeda, no nosso risco, no crescimento do tamanho do Estado. Totalmente. Essas são as políticas que eu digo que o Banco Central, Paulo Guedes, quiseram importar do Fed, achando que nós já somos um Banco Central de economia desenvolvida e uma moeda de reserva. E nada mais longe da verdade. E ele falou isso realmente em várias lives, que ele queria que o Banco Central saísse do cercadinho natural. Em vez de comprar só título público, que ele pudesse comprar título privado, comprar título público mais longo e ser muito mais heterodoxo nas suas políticas monetárias, especialmente no momento de pandemia. E, novamente, eu discordo. Para mim, o nosso Banco Central tinha que perseguir a estabilidade da moeda acima de tudo. E a estabilidade da moeda não é só apenas atingir o IPCA, é o câmbio também. Nós somos economia emergente, não dá para brincar com a moeda, não dá para brincar com o câmbio. E o que aconteceu, a gente está vendo aí, é resultado disso tudo. Outra política que eles quiseram importar dos Estados Unidos, essa só voltando atrás, o Banco Central tem poderes agora para comprar crédito privado, por exemplo, mas ainda não comprou. Acho que fez um teste de nada, mas não está executando essa política. Mas ele tem poderes para isso enquanto estiver vigorando a técnica de calamidade pública, de emergencial. Mas outra política... Não, desculpa, a PEC do orçamento de guerra. A PEC do orçamento de guerra. Do orçamento de guerra. Isso. Que é enquanto estivermos em estado de calamidade pública. Né? A outra política que o Banco Central começou a adotar nas últimas... Não, que foi uma briga, só para deixar claro, viu, Ruth? Porque eles queriam tornar definitiva, né? Só para entender bastidor de Congresso, viu? O governo queria tornar definitivo a questão da compra de títulos no mercado secundário, tá? Ele queria deixar definitivo. Exato. Nós conseguimos, no bastidor, brigar pra cacete para tornar isso só durante o momento da calamidade pública, né? Só nesse momento para isso. Só para você entender o que o governo queria, né? Essa é de bastidor. E o que aconteceu nas duas últimas reuniões do Banco Central, que ele começou com o tal do Forward Guidance. Isso significa a sinalização prospectiva, orientação prospectiva, que é algo que o Fed começou nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central de lá, que é sinalizar ao mercado a sua política monetária e no longo prazo, como ele vai atuar no longuíssimo prazo em termos de política monetária. Mas o Brasil não pode se dar o luxo de dizer que aqui o juro vai ficar em 2% por mês, anos a fio.
Não tem condição, ainda mais com o fiscal do jeito que está hoje. Mas ele importou essa política e está seguindo com ela. E eu acho aquela, assim, um negócio mais assim, despropositado. Assim, acho que é juvenil querer fazer isso. Principalmente no Cara, Banco Central, que não tem mandato, né? No Banco Central não tem estabilidade. Pode mudar. Se o presidente encher o saco do Paulo Guedes, encher o saco do ministro, achou ruim, ele muda e muda a política no dia seguinte. Não tem estabilidade nenhuma para isso. É loucura E pensar em fazer considerando isso. toda a nossa fragilidade que nós estamos vendo por aí, né? Então, e com um câmbio do jeito que está, tudo. Então, achar que a gente pode fazer forward guidance aqui, cara, não pode. É um pouco aquela paródia aquela parábola do culto ao cargo, que é o cargo cult, que diz que povos, por exemplo, na Ásia, sei lá, nas ilhas Fiji, agora me esqueço onde é que era isso, que chegava o avião lá dos estrangeiros e traziam mantimentos, tecnologia e tudo, e que aí os caras achavam que basta então construir uma pista de avião, que E vai ao chegar. construir a pista de avião você vai conseguir ter riqueza, tecnologia e aumentar toda a sua riqueza, o seu padrão de vida da sociedade. Não é assim que funciona. Então não basta a gente importar uma política que é utilizada lá fora que a gente vai conseguir ter uma moeda estável, inflação baixa, tudo isso. Não é assim que funciona. Mas, infelizmente, a gente está num grande experimento monetário brasileiro desde a criação do Plano Real. Uma das coisas que a gente falou hoje, você falou, eu falei, Leandro Roque falou, Hélio falou, Paulo Gandinho falou, todo mundo do conselho. Deixa eu só uma pergunta importante que também surgiu, que eu li aqui, que vale a pena responder. Desculpa te interromper, que é importante essa. Uma pergunta que eu me esqueci de quem perguntou. Por que o Paulo Guedes está fazendo isso, né? Qual é o objetivo dele com essa política? E assim, honestamente, o objetivo é estimular a economia e porque ele tem convicção de que essa política de depreciar o câmbio, ter um câmbio mais depreciado, traz benefícios para a economia e que os benefícios são maiores do que qualquer malefício que ela possa ter. Essa é a convicção do Paulo Guedes. E eu discordo dessa política. A CEPAL pensava assim também, viu? Ciro Gomes também, por isso que está aí o Ciro Guedes dando ordem. Então, eu não acho que foi uma política deliberada para desarranjar a economia. Não, de forma alguma. Mas é uma política equivocada. Da mesma forma como tem vários políticos mundo afora e até mesmo no Brasil que defendem controle de preços, não é porque eles querem destruir a economia, é porque eles têm a convicção de que controle de preços vai melhorar a situação, vai reduzir o preço e vai trazer abundância. É uma visão equivocada. E para mim essa foi a política do Paulo Guedes que eu discordo. E acho que a realidade está mostrando que ela foi equivocada. Tem um livrinho do Hayek que eu acho brilhante, é um dos livros que eu mais gosto do Hayek, que é Desemprego e Política Monetária, né? Que ele vai falando que uma má política monetária vai gerar os mal investments, né? E, por consequência, vai gerar desemprego. E se você manter essa política monetária por mais tempo, ela vai gerar muito mais desemprego. Então, essa é uma consequência. Um comentário aqui do Marcos Parente, que eu fiquei curioso, eu queria ouvir tua opinião, e já vou voltar àquela parte que eu ia começar a falar do fiscal. Ele está dizendo que pregar força de moeda nacional dessa forma, ele está se referindo ao que a gente está conversando, é torcer e não investir. Ele está dizendo que é mais torcida do que investimento. Qual é o... Não consegui... Eu achei que ele queria dar uma cutucada aqui na gente, mas não consegui perceber. Como você não entendi a pergunta? Ele está dizendo que pregar uma moeda forte, nacional, dessa forma, é torcer e não investir. A gente aqui não está falando diretamente de investimento, viu, pessoal? Óbvio que no investimento se ganha e se perde dinheiro. Você vai... Dá para ganhar dinheiro com moeda para ganhar. E até essa é uma crítica que eu recebo também, e o Leandro Roque, enfim, não é defender uma moeda forte ou que se fortalece cada vez mais. É, no mínimo, ter uma moeda estável. Estabilidade cambial. Se a gente olhar a história monetária dos últimos 120 anos, a maior parte do tempo, os governos, bancos centrais, entidades supranacionais, foi uma preocupação de diminuir a instabilidade das taxas de câmbio, a volatilidade das taxas de câmbio. Por quê? Porque a taxa de câmbio volátil atravanca o comércio internacional, diminui o investimento estrangeiro das duas vias. É muito pior para a paz
mundial e para o comércio mundial e para o investimento estrangeiro. Então, por isso que a gente teve o Bretton Woods, por isso que a gente acabou saindo de Bretton Woods, depois teve algumas tentativas de ter taxas de câmbio fixas, enfim, por isso que a gente teve a criação do euro também, para acabar com aquela instabilidade de taxa de câmbio que tinha na Europa. Então, essa busca por estabilidade de moeda é a história do século XX e o começo do XXI com a criação do euro. E achar que o Brasil ou qualquer outro país emergente, Argentina, etc., vai se tornar potência e vai enriquecer destruindo a sua moeda, assim, realmente como dizem aqui no Sul, é sonho de puta, com perdão da palavra. Tá? Uhum. Uma coisa que a gente está falando, o Manuel está fazendo um comentário aqui sobre limitação de juros contra a pessoa física. Manuel, não há limitação, não tem como limitar de fato os juros no real. O controle de preço dá errado, sempre deu errado, já de toda forma possível. Porque o mercado ele vai precificar e juros é preço em dinheiro, não tem muito jeito em relação a isso. O problema dos juros no Brasil de ser muito alto, uma boa parte dele é que o custo do judiciário ele é elevadíssimo. Então, conseguir executar um cliente, conseguir reaver um bem, conseguir retomar agora é mais fácil retomar uma casa ou um automóvel, é muito mais custoso no Brasil, mas ainda é difícil. E essa insegurança jurídica se traduz em custo muito maior. Por que o custo muito maior? Porque esse custo acaba sendo o que o banco precisa para conseguir reaver o bem. Então, todo mundo acaba pagando mais por conta dessa insegurança jurídica. Já que o banco acaba perdendo muito mais em alguns empréstimos, ele acaba tendo que cobrar muito mais no todo para ter alguma rentabilidade no seu negócio. Né? É o que a Escola de Chicago vai chamar de seleção adversa, né? Que você vai ter você pega, quem é o pior pagador do Brasil? Não sei se vocês sabem disso, mas isso é uma pesquisa do Armando Castelar Pinheiro sobre direito à economia, sobre jurimetria até, são juízes do Brasil. Né? Depois são os advogados, são os segundos piores pagadores. Como no Brasil eu não posso diferenciar juros para profissão, isso é ilegal, né? Eu só posso fazer isso de forma disfarçada, eu não posso fazer isso de forma ostensiva, eu preciso dar os juros para todo mundo. Então, para todo mundo ficar no mesmo nivelamento, eu jogo para cima, né? Jogo para cima para que eu tenha isso. Isso é a tal da seleção adversa. Você que é um ótimo pagador, por isso que quando você que é um ótimo pagador, acaba sendo prejudicado. Por isso que foi criado o tal do cadastro positivo, para a gente começar a ter uma noção de quem são o rate, né, dos melhores pagadores, e a partir daí o banco começar a fazer uma política de crédito melhor direcionada do que era antes de ter o cadastro positivo, porque eu só sabia quem era mau pagador. Agora eu começo a ver quem é bom pagador, né? Eu começo a saber quem é um bom pagador, e essa é a mudança. Uma pergunta aqui que também veio aqui sobre a China, se a China não desvaloriza essa moeda. Olhem a taxa de câmbio da China dos últimos, eu acho que 20 anos, talvez. O que eles têm é estabilidade cambial. Sim, eles controlam a moeda, mas eles não estão depreciando a moeda ano após ano. Pelo contrário, o que eles buscam é ter uma estabilidade cambial. E vocês podem ter certeza que é essa estabilidade cambial que fez com que a China emergisse ao posto de maior exportador do planeta. Porque ela tem estabilidade cambial. Se ela não tivesse a estabilidade cambial, ela não conseguiria chegar a ter esse nível de comércio, de importação, de exportação com o restante do mundo. Então é estabilidade mundial. Basta ver os dados. O maior exportador do mundo, né, Uchi? Hoje já passou dos Estados Unidos, né? Já passou. Você passar os Estados Unidos é um negócio completamente absurdo em qualquer possibilidade, né? A China vai ter essa característica e vão ter outras também, né? Relacionado ao mercado, legislação trabalhista, tá até ficando mais rígido, né? E várias empresas estão começando a migrar para outros países do sul asiático, exatamente porque na China está começando a ter uma rigidez um pouco maior, né? Começando a ter uma entrada de capital de regras mais exatamente. Uma pergunta, cara, vamos chegar agora no fiscal, só para a gente caminhar aqui, estamos aqui faltando um pouco mais de 15 minutos para a gente acabar essa. Bicho, a gente nunca gastou tanto dinheiro em tão pouco tempo, de uma forma tão desarrazoada e com tanta esculhambação
esculhambado, porque o nome é esse, né? Não há outro nome para isso, né? E com tanta putaria que foi feita agora com o dinheiro dos pagadores de impostos no Brasil. A gente avisou que daria inflação, né? E a turma aí dos monetaristas, né? Que hoje é o nosso grande contraponto, né? Austríaco monetarista, disseram não. Como não há produção, né? Não há consumo, não, perdão, a demanda não tem a encontrar a oferta, né? Então você não tá tendo inflação. Só que a inflação chegou, né? GPM é uma porrada, IPCA começa a dar sinais para cima muito altos. E aí? A inflação é a realidade? Pois é, esse é outro efeito do câmbio muito depreciado, né? O câmbio não apenas ele acaba tendo repasse quase que automático naqueles bens que são importados e muitas commodities também têm o preço definido em dólar, mas ele, por conta de estimular as exportações, o que aconteceu é que, por exemplo, soja e milho, uma boa parte da produção nacional acabou sendo direcionada ao estrangeiro, exportada. Isso reduziu a oferta doméstica dessas mercadorias. Então isso acabou trazendo mais custos ainda para o mercado doméstico, porque foi mais um efeito de elevação de preço. E é o que a gente vê se pegar o IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, e o IGP ele é 60% do IPA, Índice Produtor Atacado, Índice de Preço Atacado, 30% do IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, e 10% do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Olhando o IPA, dentro dele tem produtos agropecuários. Está 50% nos últimos anos, no último ano, esse acho que é 25%. Matéria bruta, que é 50%. É muita coisa. O IGPM de outubro fechou em 21% nos últimos 12 meses. Então é claro que esse alto índice de GP, cedo ou tarde tem um repasse e acaba impactando o IPCA, como já está impactando. Então isso essa inflação já chegou. Mas é mais um efeito adverso do câmbio muito depreciado, chegar na inflação. Porto Alegre é uma cidade que vem numa situação, né, trazer um pouco para as cidades aqui, né? Eu sou candidato a vereador aqui em Fortaleza, então trazer um pouco para a realidade local que a gente vai ter aí em Porto Alegre. Então, nós temos dois grandes amigos que estão na Câmara hoje aí de Porto Alegre, que é o Felipe Camozato e o Ricardo Gomes, que brigaram fortemente contra o aumento do IPTU. Porto Alegre está quebrada, né? O estado do Rio Grande do Sul está numa situação de penúria, né? Apesar de ser um estado rico para a realidade brasileira, ele tem governos quebrados, completamente falidos, no nível de endividamento absurdo. Assim como Fortaleza, que não tinha esse nível de endividamento absurdo, dobrou o seu nível de endividamento e ainda falam que tem margem para endividar mais, né? Aquela história, é a visão de burocrata idiota, né? Não, mas nós temos margem para endividar mais. Sim, mas filho, alguém paga o diabo dessa conta. Não é porque eu tenho direito a crédito que eu vou usar o crédito todo, né? Eu olho para o banco e então, se você apertar esse botão, eu entro no banco, o banco diz, se você apertar esse botão, você vai receber 100 mil reais. Sim, tem que pagar essa desgraça, né? Porque você tem acesso que você vai usar esse crédito. Como é que esses problemas na cidade são tão sérios e por que a desgraça dos nossos políticos, diferente no meu caso, por exemplo, que defende fortemente o corte de despesas, por que todos eles, aqui em Fortaleza, vai ter um problema sério hoje? Não foi feita a reforma da Previdência em Fortaleza, né? Foi feito na União, foi feito no Estado, mas não foi feito em Fortaleza. Ano que vem nós vamos ter um déficit, não vamos ter como pagar 660 milhões de reais. Só que nos últimos 8 anos aumentou 1 milhão de reais, 1.000%, aumentou em 1.000% o número de comissionados. Dobrou, nós temos 68 secretarias, dobrou o número de secretarias regionais. E assim, não tem como pagar a conta. Tá? Você tem duas formas de pagar essa conta, despesa ou receita. Por que os maus economistas falam tanto que é inelástico e por que ninguém fala o que a gente tem que falar todos os dias, que tem que cortar despesa? Eu acho que, primeiro de tudo, é um não entendimento de que os recursos do Estado não são infinitos e o Estado não tem um saco de recursos que ele pode alocar como bem quiser e que está ali disponível a hora que ele quiser, ele vai lá e pega. Tudo que o Estado gasta, tudo que ele tem, sai do nosso bolso. Então, para o Estado gastar X, ele precisa tirar X do nosso bolso. Não tem outra forma. Ou é tributo, ou é se financiando, emitindo títulos.
Isso vale para o município, vale para o estado, vale para a União. Não tem outra forma. E se a gente não entende que é assim que funciona o gasto público, a gente não consegue chegar à conclusão de que, na melhor das hipóteses, o gasto público ele é neutro. Ele tira do meu bolso para botar no bolso de outra pessoa, ou para botar no bolso de várias pessoas. Na melhor das hipóteses, ele é neutro. Claro que ele prejudica alguém para beneficiar alguém. Mas como o gasto público é sempre, por definição, ineficiente, ele acaba desperdiçando recursos na hora de gastar esse dinheiro. Então, não apenas ele não tem dinheiro, como ele tira do nosso dinheiro e gasta muito mal. Então, o gasto público, ele, por definição, destrói riqueza, piora o nosso padrão de vida. Então, sempre que a gente vê, que eu vejo essas tentativas de melhorar, de controlar o déficit fiscal aumentando imposto, não. Essa é a pior solução. Quando se fala em austeridade fiscal, para mim, a austeridade fiscal é cortar despesa para se manter dentro do limite de imposto. O ideal é cortar despesa e imposto. Mas a austeridade fiscal, como normalmente gostam de fazer, é a austeridade fiscal com o nosso bolso. Vamos elevar imposto e a gente vai colocar as contas em dia. Puta que o pariu! Essa é a pior forma, porque vai ser horrível para a economia, vai tirar mais dinheiro da população, não vai estimular a atividade econômica, é o pior dos mundos. Então, a austeridade fiscal é cortar despesa, não é tirar dinheiro do nosso bolso. O pessoal me pergunta se eu estou aliado a alguns prefeitos aqui, né? Aí eu digo, nós temos um problema real no próximo ano, né? Se eu for eleito, que é arranjar 661 milhões de reais. Arranjar no ano 661 milhões de reais. Esse dinheiro não existe, não dá para você pedir empréstimo para pagar despesa corrente, né? Você não pode pedir empréstimo capital para pagar a despesa corrente. Isso é verdade pela lei de responsabilidade fiscal. E assim, seria um estoque para pagar o fluxo, né? Que é um problema que se você fizesse isso, você geraria um problema ainda maior para o ano seguinte. Aí minha resposta eu disse assim, perguntaram para mim, se fulano for eleito, você vai fazer o quê? Eu disse, se ele defender políticas de liberdade, ele terá um grande aliado. Fazer reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado. Mas se ele vier, como todo imbecil sempre fez, que é aumentar o IPTU, como foi feito aí em Porto Alegre, porque a solução imediata é vamos dar uma lapada, né, porque é disperso, né, difuso, você não existe um lobby dos pagadores de IPTU, né, não existe o lobby dos pagadores de IPTU é inexistente, né, a população absurdamente difusa, que essa é uma coisa que eu acho legal no Novo, né, que o pessoal diz, eu sou o lobby daquele que não tem lobby, que é exatamente o lobby dos pagadores de IPTU. E aí, a maioria é silenciosa. Exatamente. Aí eu vou dizer assim, se ele for defender isso, ele vai me ter como um grande opositor, brigando fortemente contra isso. É o que foi que aconteceu aí, agora há pouco tempo, no estado do Rio Grande do Sul, quando o Eduardo Leite, né, manda uma proposta de reforma administrativa, 10%, e 90% era aumento de tributos, né? É uma galera muito mala, né, bicho? É um negócio assim, absurdo, mas felizmente aí o pessoal conseguiu impedir, né? O Fábio Washington e o Giuseppe Rieso conseguiram fazer um bom trabalho para impedir isso, né? Felizmente. E aí por isso que é importante o empresariado, a opinião pública e as pessoas em geral entender que essa realidade, que é assim que funciona o Estado não tem recursos que ele pode alocar a hora que quiser, tudo sai do nosso bolso. Porque se a gente não entende isso, a gente acaba apoiando essas iniciativas de aumento de IPTU. Pô, vi aqui em Porto Alegre vários empresários e entidades que entraram em acordos, então, de apoiar o governo municipal a fazer o aumento de IPTU. Não dá, cara. Enquanto a gente não... Aumento de imposto tem que ser rechaçado como princípio sempre. Se isso não acontecer, a gente vai só tomar. Só tomar. Não, o bom é que o papo é o seguinte, né? O papo do político que vai dizer isso mas se não fizer isso, não vamos ter hospitais, não vamos ter escolas. Então, demite os comissionados tudinho, velho. Toca a vida para frente e toca o negócio para você ter hospital, né? Porque assim, o pessoal não entende a lógica do trade-off, né? Que eu acho que é uma lógica brilhante. Se você está aqui comigo, significa que você não está jantando com sua família agora, né? Que eu e você optamos... E tô com fome. Imagina também. Imagina você estar comigo agora para não estar com sua família. Isso é uma escolha. É a mesma lógica do orçamento. Uma escolha é uma renúncia. Exato. Se o orçamento está direcionado para cá, não está para lá. Ruth, meu querido, se você fosse secretário de Finanças em Porto Alegre, você recebesse essa prefeitura aí,
a partir de dia 1º de janeiro? O que é que você faria? Poxa vida. Terminar aqui. Pergunta difícil, que sempre pergunta com o ministro da Fazenda, né? Mas a gente mora na cidade, né? O que é que você faria em Porto Alegre? O primeiro é óbvio, é buscar onde é mais fácil de cortar, é cortar onde dá para cortar. Tentar incutir na população e na administração pública que aumentar imposto não é o último recurso, é não recurso, não deveria ser feito nunca, porque é a pior coisa para a população, para a sociedade, para a economia e não resolve problema nenhum. Acho que é isso que eu teria que fazer. É o óbvio, não tem mágica. Senhoras e senhores, obrigado, Urrit. Prazer tê-lo aqui. Um bate-papo sensacional. O Urrit está com um curso aí no mercado, tá aberto, né, Urrit, para inscrição? Dia 23 de novembro a gente vai abrir. Qual é o curso? Você falou no começo, mas fala no final qual é o curso, que a gente tem um público maior agora. Ciclos de mercado, onde a gente ensina de forma bem aprofundada toda a teoria de ciclos, como funciona o sistema financeiro, moeda, Banco Central, como isso impacta a economia e como impacta a carteira de investimentos e todas as classes de ativos. É bem bacana. É o curso que eu queria ter feito 15 anos atrás. Mas, enfim, agora eu criei o curso, está bem bacana. É a nossa terceira turma já. Que legal. É um curso que vai falar os ciclos, vai falar o momento dos ciclos, onde investir, isso. como investir. Tudo isso. Que legal. Pessoal, base de escola austríaca, um baita tema, um dos temas mais importantes, um tema que é recorrente na economia, né? Que parece assim que vai acontecer. Sempre você olha, caramba, de novo, tudo de novo. Não acredito que os caras vão errar a mesma coisa que sempre erraram. É o eterno déjà vu. É isso. Senhoras e senhores, obrigado, Urrit. Valeu demais. Para quem não segue o Urrit, Urrit.Fernando. Para quem não me segue, Rodrigo Esmar ou Rodrigo Osmar, como querem me sacanear. Eu estou aqui em Fortaleza, sou candidato a vereador, aqui é a turma de Fortaleza. Boa sorte em Fortaleza. Vote 30030, tá bom? Obrigadão. Grande abraço. Grande, meu amigo. Obrigado demais pela live. Valeu. Tchau, tchau.